castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite também àqueles que nos acompanham pelo YouTube. Nós vamos dar continuidade, então, à exposição que iniciamos no sermão anterior, quando começamos a falar sobre a bem-aventurança que aponta para a pureza de coração. E como os irmãos já estão acostumados, nós convidamos para abrirmos a palavra do Senhor em Mateus 5. Nós vamos ler o versículo de número 8. Mateus, capítulo 5, verso de número 8. Vamos ler juntos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nos têm sido doadas, por causa do Teu amor, da Tua misericórdia, todas as coisas que nos são necessárias para a vida e a piedade. Por esta razão, Senhor, nós Te agradecemos. Te agradecemos porque nós celebramos a nova vida que recebemos em Cristo Jesus, Teu Filho. Somos salvos pela graça, fomos justificados e estamos sendo santificados enquanto caminhamos neste mundo rumo àquele dia em que todos nós estaremos glorificados em Tua presença. Enquanto isso, Senhor, nós precisamos que o Senhor derrame sobre nós da Tua instrução, da Tua palavra, para que acertemos os nossos caminhos à luz do Senhor, para que pequemos menos contra Ti e para que as nossas vidas sejam cada vez mais puras e santificadas. Então, ó Deus, nós Te pedimos a Tua bênção neste instante também, quando a Tua palavra será mais uma vez exposta neste lugar. Que o Senhor me dê clareza na comunicação, palavras adequadas, bem como também abra os nossos corações, os nossos ouvidos, retirando todo e qualquer tipo de ruído na comunicação, para que todos nós, ó Deus, desde os mais pequenininhos aos mais idosos, todos nós sejamos como igreja, como família do Senhor, edificados na santa palavra do Senhor. Pedimos-te esta bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vimos que a pureza de coração envolve basicamente duas coisas. A primeira delas é uma mente transformada, renovada pelo poder de Deus por meio do Espírito Santo que opera em nossos corações. Aliás, o apóstolo Paulo, ao falar sobre isso, menciona que a forma como nós podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor é exatamente renovando as nossas mentes. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis a esta época, a este século, mas transformai-vos, renovai-vos em vossa mente, para que vocês possam assim experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Por isso, irmãos, a pureza de coração envolve, em primeiro lugar, uma mente regenerada, uma mente transformada pelo poder do Espírito de Cristo. Mas também não apenas a mente transformada para que nós possamos pensar a vontade de Deus, mas também os afetos transformados. Os afetos são tudo aquilo que move o nosso coração para a obediência. Quando nós caímos em Adão, os nossos afetos, bem como também a nossa razão, a nossa mente, foram absolutamente depravados, corrompidos. E por isso os nossos desejos, por mais puros que eles pareçam ser, ainda trazem o resquício do pecado e por isso mesmo
mesmo que nós muitas vezes desejemos acertar o alvo, nós o erramos. Afinal, isto é o pecado, errar o alvo. Então, a mudança de coração também faz parte da pureza de alma, da pureza espiritual. Mudar o coração significa transformar os nossos afetos, para que eles sejam habitados pelo Espírito Santo de Cristo, a ponto de que nós sejamos de fato preenchidos, cheios do Espírito, e assim tenhamos o fruto do Espírito em nossos corações, a saber, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei que possa nos acusar. Pelo contrário, quando temos todas estas coisas em nossos corações, nós então experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Por isso mesmo, o salmista Davi, como nós lemos no sermão anterior, no Salmo 51, ele orou ao Senhor dizendo: Deus, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, não me repulses da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito, ao contrário, restitui a alegria da minha salvação no meu coração. O salmista expõe ali exatamente esta dificuldade que nós pecadores temos de lidar com esta crise de afetos. Ora nós desejamos obedecer o Senhor, ora nós desejamos obedecer aos nossos ídolos. Ora nós servimos a Deus com devoção, com alegria, ora nós nos curvamos diante dos nossos ídolos. Esta é a nossa luta neste mundo, meus amados irmãos. Todos nós passamos por isso. Todos nós muitas vezes caminhamos até a igreja do Senhor para oferecer a Deus um culto que de fato agrada a Ele, mas uma vez terminado o culto e uma vez iniciada uma semana de atividades seculares, nós facilmente somos inclinados a nos curvar diante dos nossos ídolos e nos esquecermos de tudo aquilo que nós aprendemos no dia do Senhor, por meio da pregação da palavra, por meio dos sacramentos, por meio da comunhão dos santos com os irmãos, e nós passamos então uma vida dúbia. E por isso mesmo foi que Tiago nos advertiu, para que nós nunca demonstremos um coração dobre, um ânimo dobre, uma alma dupla, uma pessoa de duas faces, que ora adora a Deus com devoção e piedade, crente no Senhor, mas ao mesmo tempo se curva em alguns momentos aos ídolos do nosso coração. Por isso o coração na Bíblia é de fato o lugar mais especial do ser humano, porque é no coração que todas as coisas fazem sentido, é do coração que procedem as fontes da vida, mas é também do coração que vêm as coisas más, que vêm os pecados, é do coração que vem o adultério, que vem a infidelidade, é do coração que vem o desejo de nós contrariarmos a palavra do Senhor para darmos ouvidos à nossa própria vontade, aos nossos próprios desejos. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que nós somos de fato inclinados para o pecado, porque isso nós herdamos de Adão, Ele agora também nos ensina, além de todas as demais instruções que Ele nos deu, que é fundamental que os seus discípulos busquem ardentemente por uma vida pura, por um coração limpo, um coração sem mancha, sem mácula, um coração sincero. E o que significa então, meus amados irmãos, demonstrarmos na nossa vida cristã um coração puro, sincero, devotado a Deus? É sobre isto que eu quero lhes falar nesta noite. E eu quero começar dizendo então que um coração sincero, um coração puro, um coração que de fato é limpo e que receberá a gloriosa recompensa de se relacionar com o próprio Deus, porque verão a Deus. Este coração, em primeiro lugar, ele serve a Deus com toda integridade. Um coração puro, um coração sincero, é um coração que se dispõe a servir a Deus com toda integridade.
E nós sabemos o que significa a palavra integridade. Ela pode significar integralidade, ou seja, tudo aquilo que está em torno daquela situação específica, integral, completa. Mas também a integridade significa aquilo que é íntegro, puro, aquilo que não traz nenhum tipo de defeito. Uma lei que é íntegra, ou um comportamento que é íntegro, é uma lei e um comportamento que de fato são ajustados, trazem e revelam a justiça de maneira perfeita e adequada. Portanto, um coração íntegro, um coração que serve a Deus com integridade, envolve um coração que adora a Deus em todas as coisas, integralmente, mas também um coração que adora a Deus de maneira absolutamente consciente e obediente. Por isso, meus amados irmãos, nós lemos nas Escrituras Sagradas algumas repreensões ao povo de Israel, sobretudo no Antigo Testamento, quando aqueles nossos irmãos do passado, por vezes, caíam no pecado que contraria esta integridade de coração, que é a hipocrisia. O que a Bíblia chama de hipocrisia? A hipocrisia na Bíblia é aquela demonstração exterior de obediência. Ou seja, a pessoa, ela obedece às cerimônias religiosas, aos ritos religiosos, aos mandamentos, mas apenas de maneira externa. Muito mais preocupada em como ela será julgada por aqueles que estão observando a sua conduta. E bem pouco em relação ao próprio Deus a quem elas estão oferecendo aquele louvor. O hipócrita é aquele que fala com os lábios, mas cujo coração está distante de Deus. O hipócrita é aquele que se levanta para tomar os primeiros lugares apenas para ser visto pelos homens. O hipócrita é aquele que faz questão de que o seu nome seja ovacionado, mencionado, referido, para que ele receba a glória no corpo de Cristo. E por isso mesmo Jesus teve muitos problemas relacionados aos fariseus, que eram muito hipócritas. Jesus chegou a dizer que algumas das atitudes deles eram corretas, mas o problema deles é que o coração estava enganoso. Jesus disse, por exemplo, olha, vocês são capazes de percorrer quilômetros para trazer pessoas para a sua religião. No entanto, quando vocês percorrem quilômetros para pregar a sua religião e quando vocês atraem essas pessoas, vocês dão a estas pessoas uma religião falsa, porque vocês carregam estas pessoas com leis, requerimentos, ordenanças que não são ordenanças que eu instituí. No outro momento, Jesus disse, olha, vocês são muito elogiados no que diz respeito à entrega dos dízimos, porque vocês, sim, vocês vêm, entregam o endro, o cominho, vocês são capazes de se levantar para dizimar, para trazer as ofertas. Contudo, disse Jesus, apesar de fazerem isso, vocês desprezam os princípios mais solenes da lei, a misericórdia, a justiça. Vocês não têm compaixão, não são misericordiosos. Jesus, portanto, tinha alguns elogios aos fariseus. Contudo, nestes elogios, Jesus revelava as intenções dos seus corações. Eles faziam as coisas aparentemente corretas. Eles chegavam a ensinar as coisas corretas. Mas o grande problema é que eles não faziam aquilo que diziam com o coração. O objetivo deles era outro. O objetivo deles era aparecer. Tanto isto é verdade que Jesus disse, olha, se a recompensa que vocês querem é serem vistos pelos homens, então, ok, vocês já receberam a recompensa. Porque se é isso que vocês querem, vocês estão orando em pé nas praças para que as pessoas aplaudam vocês, dizendo, olha, quão bons religiosos eles são, quão bons crentes eles são, então, ótimo, vocês já receberam a recompensa.
Se vocês se assentam nos primeiros lugares da sinagoga para que as pessoas olhem para vocês e vejam vocês como pessoas mais espirituais, ótimo, nota 10, já receberam a recompensa. Portanto, meus amados irmãos, Jesus combate a hipocrisia do coração. O profeta Jeremias, no capítulo 12, chegou a dizer do povo de Israel: vocês estão perto dos lábios, mas longe do coração. Lá em Levítico também, capítulo 4, verso 11, segundo a lei de Deus, que queria as partes internas, diz o texto, estas partes internas deveriam ser oferecidas, mas eles se preocupavam muito mais em oferecer as partes externas dos animais, obedecendo aos requerimentos religiosos, mas fazendo isso apenas por uma formalidade religiosa. Diferentemente de um cristão sincero, o hipócrita, ele quer o louvor para si mesmo. O cristão sincero, ao contrário, ora com o coração. O cristão sincero se reconhece como pobre de espírito, lamenta pelos seus pecados, abre o seu coração para ser ensinado pelo Senhor, tem fome e sede de justiça por Deus, exerce misericórdia para com as pessoas. O cristão sincero é um cristão que fala a Deus com o coração. Os irmãos se lembram da oração de Ana, lá em 1 Samuel 1,13, quando a oração de Ana, ou o escritor do texto menciona, dizendo que Ana falava em seu coração, orava em seu coração. É muito interessante esta expressão, porque mostra exatamente que o coração sincero é um coração que, de maneira piedosa, se aproxima de Deus, como disse o irmão Edson aqui agora há pouco, não no sentido de oferecer para receber, mas alguém que se aproxima de Deus para de fato estar na presença de Deus, usufruir da presença de Deus, sabendo que tudo aquilo que vem de Deus, de fato é bom para todos nós. Um coração sincero, portanto, irmãos queridos, serve a Deus com integridade, integralmente. Não é um coração fingido, mas é como o salmista diz, e também como o próprio Jesus vai nos dizer aqui à frente, no seu sermão, é um serviço de todo o coração. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração. É a integralidade do nosso ser. Nós não podemos, portanto, ser crentes divididos. O profeta Oséias, apontando o pecado do povo de Israel, lá no capítulo 10, chegou a mencionar exatamente isto: o coração deles está dividido. O coração está dividido. E o que significa um coração dividido? É exatamente aquilo que eu lhes disse no início deste sermão. É um coração que, ao mesmo tempo em que adora a Deus, se inclina em outros momentos para os ídolos. Quem governa o nosso coração? Esta é a pergunta que nós devemos fazer. Será que o que governa o nosso coração são as minhas preferências, os meus gostos? Será que o que governa o meu coração é o meu conhecimento extra-bíblico? Será que o que governa o meu coração é o meu desejo de ser notado, de ser observado? É o meu narcisismo, de querer ser mais especial, de querer ser mais espiritual do que os demais irmãos? Será que o que governa o meu coração é um coração que não perdoa? É um coração muitas vezes endurecido, que não aceita reconhecer a sua falha, a sua carência, não aceita perdoar aquele que lhe ofende? Como é o nosso coração? A quem nós servimos? Um coração crente sincero, uma pureza de coração, envolve, portanto, um coração que serve a Deus integralmente. Mas também, meus irmãos, um coração sincero, ele está disposto a enfrentar quaisquer que sejam os desafios por causa do Senhor. O coração crente, um coração limpo, um coração puro, ele se dispõe a enfrentar as provas dadas por Deus, as perseguições. Aliás,
Eu já disse aos irmãos que uma das razões pelas quais Jesus Cristo proferiu este sermão foi exatamente pelo fato de que ele sabia que os crentes seriam perseguidos mortalmente. E para que alguém seja perseguido mortalmente, mas entenda a razão da perseguição, é necessário que o seu coração seja puro, o suficiente para que ele não desista da verdade de sua fé, quando esta fé for testada. Por isso, apenas um coração sincero, um coração puro, de fato se dispõe para enfrentar as provas. Os irmãos vão se lembrar de José. José passou por uma prova de fé, logo ao chegar ao palácio. Ali ele foi tentado numa das áreas mais difíceis para um homem, na área da sexualidade. Contudo, José estava diante de se curvar ao ídolo sexual, que aliás é um dos ídolos de nossa época. Nós somos uma sociedade sexualizada, um dos nossos ídolos é o sexo, e se curvar diante de Deus. José estava nestes dois extremos, mas naquele momento, pela graça do Senhor, José revelou a pureza do seu coração. E um coração puro é um coração que foge das tentações, um coração que resiste às provas, um coração que persevera, um coração que de fato ama o Senhor de tal maneira que luta contra os pecados, resiste às tentações, resiste às provas que nos são dadas, com a finalidade, meus amados irmãos, de permanecer unido a Cristo, que é o objeto do seu amor, que é de fato a porção do nosso amor. Lá no Salmo 139, no versículo 23, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me por um caminho eterno. O salmista reflete este desejo de que Deus possa sondar o mais profundo de nossa alma, para que se há em nós algum tipo de inclinação para o mal, para um ídolo do nosso tempo, que nós possamos ser revelados quanto a isso, para que possamos fugir destes ídolos. Meus amados irmãos, muitas vezes nós temos ídolos desconhecidos. Há famílias que criam os seus filhos, por exemplo, com base no ídolo do consumismo. As crianças, os adolescentes são treinados para serem competidores. Competidores não no sentido benéfico da palavra, de esportes de competição, mas concorrentes uns dos outros. São treinados para levar vantagem sobre as pessoas. São treinados para ter uma profissão que ganha mais dinheiro. São treinados para serem os primeiros lugares dos exames vestibulares do país. Muitos focam o seu coração nestes benefícios, nestas recompensas. Há pessoas que acham melhor que o filho se case, não importa com quem se case, quando a Bíblia nos diz exatamente o oposto disso. A Bíblia nos diz que não é importante que você se case, mas se você se casar, case-se no Senhor. Repare que, portanto, os nossos valores, por vezes, se invertem. Somos uma sociedade sexualizada, uma sociedade consumista, uma sociedade que vive em favor do capital, das riquezas, dos benefícios materiais. As pessoas estão cada vez mais se adoecendo, pessoas estão percebendo que as questões materiais não vão resolver os seus dilemas, por isso a gente vê aumentar números de autoextermínio, nós vemos aumentar números de adolescentes com crises depressivas e tantas outras doenças psíquicas, porque são pessoas doentes, mergulhadas num mundo que promete uma redenção, mas que mente em relação à solução do problema. Só há uma solução para o problema: um coração purificado pela graça de Cristo Jesus.
Somente um coração puro é capaz de resistir aos dardos inflamados do maligno. Somente um coração crente, meus amados irmãos, conseguirá utilizar a graça de Deus para crescer no conhecimento e na intimidade com Cristo Jesus, o Senhor. A pureza de coração, portanto, nos faz também resistir às provas. E em terceiro, irmãos, e último lugar, um coração sincero, um coração puro, um coração crente, além de estar disposto a servir a Deus integralmente, na sua integralidade, na sua inteireza e de maneira madura, de maneira íntegra, também é um coração que se dispõe a enfrentar as provas. E em terceiro e último lugar, é um coração que sempre suspeitará de si mesmo. O coração puro é um coração que sempre suspeitará de si mesmo. Por quê? Ora, a palavra de Deus nos diz que o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas, e ele é desesperadamente corrupto. E a pergunta que o profeta Jeremias faz neste texto, do capítulo 17, verso 9, é: quem subsistirá? Quem poderá resistir ao engano do seu próprio coração? Os teólogos puritanos costumavam chamar esta ideia de auto-engano. E muitos deles pregaram contra este pecado, o pecado do auto-engano. O auto-engano é fácil de ser explicado. O auto-engano é aquela pessoa que se acha salva em Cristo, que se acha uma boa cristã. É uma pessoa que olha para si mesma e se vê num patamar acima das demais pessoas. É aquela pessoa que suspeita que as outras pessoas cometem pecado, mas ela mesma é caridosa consigo. Ela pune severamente o outro, aponta o dedo para julgar os pecados alheios, mas não olha para dentro de si, para um autojuízo de sua vida e, portanto, para um reconhecimento de que ela nada é sem a graça de Cristo Jesus. Uma pessoa, portanto, irmãos, que é hipócrita, é uma pessoa que não se importa com os demais. É uma pessoa que muitas vezes mergulha a sua vida nas cerimônias religiosas, se torna membro de igreja, ocupa cargos e mais cargos dentro da igreja, são pessoas importantes, são pessoas destacadas, são pessoas que muitas vezes ensinam, são mestres, mas os seus corações estão distantes do Senhor. Elas honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus, porque ela nunca é capaz de fazer a oração do salmista: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me. O hipócrita não consegue fazer esta oração porque, no fundo, ele não quer que Deus sonde o seu coração, porque ele sabe que se Deus sondar o seu coração, Deus encontrará problemas, Deus encontrará pecados e os revelará. Há uma cena, meus irmãos, no livro de Esdras, que me chama muito a atenção. Esdras nos diz ali no seu livro que depois do retorno do exílio, algumas famílias não quiseram voltar. Havia uma lista, né? Foi feita uma lista, um censo das famílias que haviam sido deportadas, e há muitas pessoas que estavam naquela lista, que eram, portanto, tinham, portanto, recebido a permissão para voltar, elas não quiseram voltar.
E o texto, interessantemente, não responde com muita clareza a razão do porquê estas pessoas não queriam voltar. Mas os irmãos estudiosos e os irmãos que militam neste texto para interpretá-lo, têm uma hipótese muito forte, que é assumida pela maior parte dos reformados, é de que, na verdade, o povo não queria voltar para Jerusalém, parte deste povo, parte destas famílias, por uma razão. Quando eles foram exilados, eles experimentaram do mundanismo, distante da presença do Deus Santo de Israel. E ao se misturarem as questões culturais daquele povo que os havia escravizado, eles agora ficavam em dúvida sobre a que Deus nós devemos mesmo seguir. E alguns deles, sabendo que, se voltassem para Jerusalém, teriam que se adequar à lei de Deus, alguns deles fracassaram, desistiram, não perseveraram, porque voltar para a presença de Deus, voltar para Jerusalém, significava expor o coração, expor os pecados mais apodrecidos daquelas famílias, e eles não queriam ter os seus pecados expostos, eles não queriam enfrentar a santidade de Deus. É por isso, meus amados irmãos, que aquelas pessoas que geralmente cultivam pecados nos seus corações, geralmente colocam na sua cabeça uma ideia anticristã, antibíblica, ela sempre vai tentar se justificar dos seus feitos, recusando a repreensão da palavra de Deus. Sempre ela vai encontrar um detalhe, uma racionalização de algum mandamento, para dizer, não, mas pastor, é muito exagero isso, não é bem assim que a palavra está dizendo, nós não temos de ser tão radicais assim, hoje nós vivemos numa outra cultura, aquela cultura era diferente, nós vamos tentar encontrar argumentos sociológicos, antropológicos, vamos tentar encontrar qualquer tipo de argumento, simplesmente para não termos de dar o braço a torcer e dizer, Senhor, o Senhor está com a razão, eu sou pecador mesmo, eu estou errado e preciso me arrepender, preciso da tua graça para fazer o que é certo. Lembram-se de Adão? Qual foi a justificativa de Adão por ter caído no pecado? A mulher que tu me deste. Ele usou exatamente uma bênção de Deus, que foi a sua esposa, para acusar o próprio Deus, como se Deus tivesse dado a mulher para que exatamente ela pudesse levá-lo à queda. É assim que todos nós fazemos, nós tentamos usar recursos, porque o nosso coração é enganoso. Então a palavra de Deus diz assim, olha, faça de tal maneira, mas você acha que fazer de tal maneira é muito duro, é muito difícil. Ah, pastor, ninguém consegue fazer isso, é muito difícil. Esse negócio de guardar o dia do Senhor, de vir para a igreja todo domingo, todos os cultos, não, isso aí, olha, eu lavo, passo, só tem domingo para cuidar das minhas galinhas. Não, Deus não vai, Deus é misericordioso. Mas a Bíblia está dizendo, eu estou convocando vocês para o dia do Senhor. Qual desculpa nós podemos oferecer? Qual desculpa nós podemos oferecer para o mandamento de Deus? Mas veja, nós relativizamos estas coisas e achamos que está tudo bem. Achamos que está tudo bem, porque na igreja nós não perdemos o nosso salário, nós não somos demitidos, não há um chefe para ficar cobrando da nossa cabeça, então tudo bem.
Eu vou quando eu quiser ir. Eu vou de vez em quando. Eu venho só nos trabalhos da SAF. E tem gente assim que faz isso aqui, porque eu sei. Só vem na igreja de trabalho da SAF. Eu sei. Ó, pastor. Por que não vem no domingo, no dia do Senhor, adorar a Deus com o povo de Deus? Percebe? O nosso coração é enganoso. Então, o crente limpo de coração, puro, ele desconfia das suas intenções. Ele chega a dizer assim: peraí, eu acho que eu estou muito crente, viu? Estou muito crente, tem alguma coisa errada, eu estou levando muito a sério esse negócio de ir para a igreja, ler a Bíblia. Ele desconfia. Sabe aquele negócio quando a esmola é grande, o santo desconfia? É isso aí. Quando a coisa começa a dar, você desconfia, porque você fala: não, peraí, mas eu sou pecador, será que eu estou certo mesmo? Será que eu estou fazendo? Porque eu não estou acreditando nem que eu estou fazendo isso. É assim, irmãos. O coração sincero é um coração, de fato, que ama o Senhor, desconfia de si mesmo, e por desconfiar de si mesmo, ele repousa a sua confiança unicamente em Deus. O coração puro, portanto, ele serve a Deus com integridade, ele se prepara para enfrentar e resistir às provas da nossa fé. E, finalmente, ele é um coração que desconfia das suas próprias intenções, para que a intenção de Deus prevaleça. Eu vou encerrar agora lendo um pequeno trecho do pastor Thomas Watson, no seu livro sobre este versículo. Ele diz: a pessoa que possui um coração sincero, sendo sempre zelosa, age como crítica de si mesma, e assim examina as coisas no tribunal da consciência, como se elas estivessem para ser citadas imediatamente diante do tribunal de Deus para serem julgadas. Isto é ser puro de coração. Que Deus nos ajude, irmãos, para que a nossa vida diante de Deus seja uma vida exemplar, e que nós de fato temamos ser levados ao tribunal de Deus e sermos reprovados pela sentença do justo juiz. Que Deus dê a mim e a todos vocês, meus irmãos, uma vida íntegra, pura, limpa, para que quando formos levados ao tribunal de Deus, nós ofereçamos as nossas mãos sem máculas, sem defeitos, dizendo: Senhor, aqui estou, eis-me aqui na tua presença. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e nos abençoe no nome de Jesus.